Vamos falar então sobre o compiladão destes balanços do setor financeiro brasileiro com Gustavo Schroden, que é analista de bancos do Citi para a América Latina. Obrigado pela participação, meu cara. Seja bem-vindo. Uma ótima tarde a você. Obrigado, Gabriel. Obrigado. Boa tarde para os telespectadores. E aí, diagnóstico desse setor bancário. Tivemos resultados para tudo que é gosto. Tivemos bancos aumentando muito a sua inadimplência, aqueles que conseguiram manter estáveis os seus indicadores de qualidade de crédito nas carteiras. Olhando de fora, com essas preocupações que a gente vem trazendo todas as semanas de endividamento alto da população brasileira, qual que é o diagnóstico do setor bancário por aqui? Bom, a gente de fato observou algumas tendências, vamos chamar assim, diferenciadas, heterogêneas entre as instituições financeiras, mas de uma maneira geral, eu diria que mais tendendo para um aumento de inadimplência do que a estabilidade. Um ou outro banco, de fato, conseguiu segurar, mas acho que a tendência que a gente observou foi de um aumento de inadimplência, principalmente em créditos para pessoa física, né? Muito voltado para crédito para o consumo. A gente destaca cartão de crédito e o crédito pessoal. O consignado privado, que é um produto novo que foi introduzido também, apresentou um aumento na inadimplência, tem suas questões específicas, mas eu diria que de uma maneira geral a gente vê um aumento na inadimplência. Interessante que não necessariamente teve uma decepção no lucro reportado pelos bancos, né? Às vezes os bancos conseguiram passar no trimestre com o lucro ou bottom line, que a gente chama, em linha com as nossas expectativas, mas os underlying trends que a gente observa de inadimplência, acho que a tendência foi de aumento, sim. Aumento para níveis preocupantes, de certa forma, eu queria entender, inclusive, se essa inadimplência já chega a incomodar analistas no ponto de vista de estabilidade e até sustentabilidade dessas carteiras de crédito. Vimos alguns alertas sendo soados, inclusive revendo algumas estratégias de concessão de crédito neste último trimestre, porque teve balanço aí que assustou bastante. Sim. Não, acho que já chama atenção, a gente já tem monitorado isso, não só nesse trimestre, acho que desde o primeiro trimestre a gente já vinha observado. Acho que a grande preocupação que a gente tem especificamente para 2027, não necessariamente agora para esse ano, a gente deve ver um aumento gradual ao longo dos 2 próximos trimestres de 2026. A grande preocupação que a gente tem é mais para 2027. E a preocupação que a gente tem é se aquele banco que não desacelerar, provavelmente ele vai ter um aumento de inadimplência nos próximos trimestres. Mas, por outro lado, aquele que desacelera, ele pode até controlar a inadimplência, mas tem menos receita. Então, a gente fica num trade-off aqui. Perfeito. Eu queria entender também essa questão de revisão das estratégias. Já há alguns trimestres nós vimos bancos falarem em uma seletividade maior para concessão de crédito, reduzindo um pouco o ritmo do crescimento das carteiras, principalmente. Essa estratégia que foi adotada até agora vem funcionado ou algo precisa mudar daqui para frente para que o crédito não tenha problemas maiores? Todo mundo está seletivo, mas estão seletivos o suficiente diante do cenário de endividamento alto e inadimplência crescente? É interessante, porque, de fato, a maioria dos bancos tem trazido uma seletividade maior, ou seja, buscado focar em clientes da própria base e evitando você ir no mar aberto, que a gente chama, e focando em produtos menos arriscados. O ponto é que, mesmo assim, a gente vê a subida da inadimplência, o que traz para a gente, talvez, a gravidade do problema que a gente está esperando para os próximos trimestres. Com exceção de bancos digitais e fintechs, e não necessariamente bancos listados, né? A gente tem vários bancos digitais e fintechs que continuam acelerando no crédito, vamos chamar assim, no mar aberto, principalmente cartão de crédito, crédito pessoal. Mas só para resumir, de fato, a gente vê uma seletividade, principalmente nos bancos maiores, os incumbentes que a gente chama, mas mesmo assim a gente observa já sinais de deterioração. E é um ponto em que parte dos bancos não está conseguindo entregar rentabilidade suficiente para se manter no mercado. A gente vê um custo de captação alto, o CDI está alto, vamos dizer assim, para você remunerar quem vai colocar dinheiro no teu banco. E o ROI ali de algumas instituições financeiras está abaixo desses 14%. Algumas beirando ali 16%, é o caso do Bradesco, como a gente trouxe há pouco, mas alguns abaixo desses patamares. Os bancos menores até conseguem ter uma dinâmica um pouco melhor. Como é que está essa visão de vocês para financiamento das instituições financeiras e o quanto elas estão conseguindo de entregar de rentabilidade para os investidores? Normalmente o que acontece nesse período, os bancos eles repassam, né? Sim. Então, o famoso spread. Então, de fato, o CDI está alto, o custo de funding sobe, mas quando você tem um aumento de inadimplência acontecendo, mais um juro mais alto, que fazem com que o custo de funding fica mais alto, os bancos normalmente eles repassam na ponta, né? Para conseguir compensar no famoso spread. A gente vê ainda a maioria dos bancos que a gente acompanha conseguindo reportar um ROI
ainda acima dos 14%, 15% que você mencionou. A gente tem alguns casos específicos, com seus problemas específicos, mas assim, a maioria dos bancos ainda que a gente cobre, que a gente acompanha, estão conseguindo entregar um ROI acima dos 14%, 15%. O ponto é quão sustentável é isso, né? Se os bancos vão conseguir manter esse nível de spread alto para passar por um ROI mais alto, né? Ou sustentar esse ROI mais alto. Mas, por enquanto, a maior parte dos bancos que a gente cobre tem um ROI acima do custo de capital. Há um risco fintech que a gente não está monitorando direito no mercado, meu caro? Você falou que elas estão ainda explorando o mar aberto, novos clientes, virou estratégia de captação de cliente, oferecer crédito por via, por exemplo, sem garantia, que é o caso do cartão de crédito. A gente viu muitas fintechs oferecendo muitos cartões e ganhando espaço no mercado financeiro brasileiro. Não necessariamente estão listadas em bolsa, não necessariamente a gente tem acesso aos dados constantemente para essas companhias. Mas se para quem está listado já tem um risco, uma inadimplência do crédito bastante alta, em especial cartão, tem um risco fintech aí no meio que a gente não está enxergando, que você de alguma forma pode alertar para trazer talvez alguma dúvida sobre o que vem lá para frente, lá em 2027? Eu acho que a gente tem que diferenciar aqui, porque tem, vamos chamar, dois grupos de fintechs ou bancos digitais. Acho que Sim. a gente tem bancos digitais, fintechs, que já tem um porte e um tamanho que aguenta uma inadimplência mais alta, já tem uma estrutura, tem balanço, e também uma base de funding, de depósitos, que aguenta, vamos dizer assim, um ciclo de crédito, que é o que a gente está dizendo. Então, conseguem acelerar e até desacelerar num nível para continuar, vamos dizer assim, as suas atividades sem ter um problema maior. Agora, a gente tem, é verdade, fintechs, bancos digitais menores, que tem uma estrutura de funding, de balanço também, vamos dizer assim, menor do que essas outras fintechs. E aqui a gente acha que merece um monitoramento mais de perto. Entendi. Né? Porque você, além de ter um balanço menor e uma estrutura menor para aguentar esses choques de inadimplência, você tem também uma questão até de ser novo no mercado de crédito e ainda ter que aprender a como subscrever crédito, né? Então, eu só gostaria de diferenciar. Fazer essa distinção, né? Fintech um grupo único, né? Exato. Perfeito. Tem gente que já aprendeu a lidar com o mercado brasileiro, aprendeu a lidar com este cliente e com os ciclos de crédito que temos aqui no Brasil, e tem gente que não. Exatamente. E também, além de já ter uma experiência e já saber lidar com o mercado brasileiro, a gente também destaca, muitas delas já têm uma estrutura, principalmente de inteligência artificial e desenvolvimento tecnológico interno, que a subscrição de crédito já está bem avançada e já consegue monitorar bem o cliente que merece uma linha de crédito e aquele que nesse momento não está muito apropriado. Então, só diferenciar, né? Tem aquelas que a gente acredita que já passaram aí da arrebentação e conseguem passar por um ciclo de crédito e outras que talvez vão ter que rever aí o ritmo de crescimento. Conversei com alguns bancos que estão colocando o pé aos poucos no consignado privado, principalmente aqueles que trabalham já com consignado. A principal linha de receita é fazer crédito consignado. Bota Banco Mercantil, talvez, aí que deu entrevista pra gente há 2 semanas atrás. E eles falaram que tem alguns ainda entraves com o consignado privado. Que entraves são esses? O que a gente está monitorando em relação a essa nova modalidade de crédito? Foi criada há pouquíssimo tempo atrás. E você falou que tem alguns apontamentos também sobre inadimplência nessa linha de crédito específica. É interessante. O consignado privado, ele foi criado, né, vamos dizer assim, aprimorado pelo governo. Sempre existiu o consignado privado, ele foi aprimorado por esse... Plataforma única, distribuição em massa. Você poder usar o e-social para checar as garantias, o FGTS também vai ser dado como colateral. Então, você teve uma reformulação para aprimorar e incentivar os bancos a entrarem. O que acontece é que a gente tem um problema operacional, né? Ou seja, nem todos os sistemas vindo da DataPrev, do INSS, enfim, sendo conectados com os bancos. Então, alguns bancos ainda encontram dificuldades nessa parte operacional, principalmente para conectar quando um funcionário troca de emprego, né? Sai de um banco, de uma empresa e vai para outra empresa. Essa nova, vamos dizer assim, a averbação ela não é automática. E tem também a questão do tamanho da empresa que o banco está dando crédito para aquele funcionário da empresa. Então, a gente tem aqui algumas diferenças. Empresas que têm um turnover mais alto, você tende a ter um índice de inadimplência mais alto no consignado privado.
né? Se você tem um turnover mais alto de funcionários, a gente tem essa questão. Então, a gente vê aqui alguns pools, né? A gente vê pools de bancos que conseguem dar crédito consignado privado para empresas que têm um turnover mais baixo. A tendência é que aqui a inadimplência fique baixa e o produto seja bastante rentável para os bancos. Bancos que estão dando crédito consignado privado para empresas que têm um turnover mais alto, eles têm apresentado um aumento na inadimplência de fato, né? Nos últimos dados do Banco Central, a gente viu uma aceleração no crescimento da inadimplência do consignado privado. Mas a nossa leitura é que é um produto que, quando você corrigir ou acertar os problemas operacionais, e também passar por uma curva de aprendizado de quais as empresas que, de fato, os funcionários dessas empresas têm um turnover mais baixo, eu acho que é um produto que a gente aposta que tende a ter uma rentabilidade boa no futuro. E fazer parte aí das carteiras de crédito dos bancos que já trabalham com esse tipo de produto. Obrigado, Gustavo, pela participação de hoje, com esse overview do setor bancário, essa preocupação com a inadimplência. 2027 está chegando por aí. Até uma próxima, meu cara. Um ótimo trabalho a você. Obrigado, Gabriel. Valeu. Obrigado.